Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica aqui no canal do YouTube do Monster Concursos. Pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu vou direcionar uma dica de matemática para vocês, turma, na parte de conversão de unidades, que é um conteúdo que pode aparecer uma questão só disso? Pode. Só que pode aparecer uma questão disso associada à geometria também, por exemplo. Associado a uma questão de regra de 3, onde você não pode colocar a mesma grandeza em unidades diferentes, tá? Então tem que saber trabalhar em cima disso daí, beleza? Pessoal, segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos. Segue meu trabalho lá no Instagram também, @professor Ian Ribeiro, tá bom? Então fica de olho, turma, todo o nosso cronograma de live, todas as ofertas, descontos, projetos que têm acontecido. Então a gente divulga lá primeiro. Fica de olho, vale a pena demais você seguir, tirar um tempinho. Ah, eu não tenho Instagram. Faz. Utiliza o Instagram como ferramenta de estudo. Vai lá, por exemplo, no meu Instagram que você vai perceber que volta e meia tem lá uma questão, uma dica. Tem um rios engraçado, mas tudo voltado à matemática. Beleza? Então, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos seguir aqui. Turma, o que que acontece, tá? É um conteúdo bem tranquilo quando se trata de conversões. Primeira conversão que nós vamos trabalhar é essa daqui, ó. É a conversão de comprimento. Turma, não é comprimento não, porque eu não vou cumprimentar alguém, tá? É uma noção de comprimento. É uma noção, por exemplo, de uma distância de uma cidade a outra. Porque o normal, turma, é você falar, por exemplo, assim: ah, ó, fulano, a distância da minha cidade à cidade vizinha é de 30 quilômetros. Se eu chego para você e pergunto assim: fulano, quanto que você tem de altura? Você vai falar assim, provavelmente: ah, Ian, eu tenho 1,62 m. Ah, Ian, eu tenho 168 centímetros. Ah, ó, essa agulha aí, ela é o quê? Ah, essa agulha aqui é aquela 17 milímetros. Entende que você consegue expressar determinadas medidas utilizando determinadas grandezas, utilizando algumas medidas. No caso do comprimento, turma, no sistema internacional, nós vamos utilizar o metro. E o metro é a letrinha M, beleza? O metro ele tem a letrinha M. O que que acontece, turma? Ó, existem unidades que são consideradas múltiplas e submúltiplas do metro. Então eu tenho o quilômetro, eu tenho o hectômetro, eu tenho o decâmetro, eu tenho o metro, eu tenho decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho milímetro. Beleza? De todo modo, turma, eu vou anotar aqui para vocês essas informações, tá? Então, sempre que a gente falar a partir de agora km, é isso aqui, ó. Quilômetro. Se eu utilizo HM, é toda vez que eu cito hectômetro. Percebe que eu estou tendo um prefixo e eu estou utilizando o metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, tá? Então, o nosso DAM é isso aqui, ó. Decâmetro. E aí a gente tem o metro. O que eu vou colocar aqui é o seguinte, ó. O metro é a nossa referência do sistema internacional. Todas essas medidas que eu utilizei aqui, elas são consideradas, ó, turma, como múltiplos do metro.
múltiplos do metro. Beleza? Detalhe, tá? Da mesma forma que eu tenho os múltiplos, eu tenho os submúltiplos. Então, a gente viu um tal de dm. E o dm é decímetro. No caso do cm, é isso aqui, ó, centímetro. No caso do mm, é isso aqui, ó, milímetro. E, turma, em todos esses três casos, eu tenho isso daqui, ó, submúltiplos do metro. Tranquilo? Então, quando eu falo múltiplos e submúltiplos, é você pensar, por exemplo, assim, ó, turma. 1 metro, ele tem que ser maior do que 1 decímetro. Porque o decímetro é submúltiplo. 1 metro, ele tem que ser menor do que o quilômetro. Porque o quilômetro, ele é múltiplo, ele é maior. E aí, turma, você tem uma real necessidade de saber converter. Tá bom? Então, olha como é que é o fator de conversão. Toda vez que você precisar ir nesse sentido, é você sempre multiplicar por 10. Ó, por 10. Por 10. Beleza? Toda vez que você precisar sair de milímetro e ir para quilômetro, é sempre dividido por 10. Pronto. Vamos ver na prática uma determinada situação? Vamos lá. Vamos pensar aqui agora, ó. 1 quilômetro. Turma, eu quero esse valor em decâmetro. Lembra que a nossa referência é essa daqui, correto? Qual casa que eu tô? Quilômetro. Eu quero ir para onde? Decâmetro. Eu vou multiplicar por 10. Quantas vezes ele mesmo? 2. Entenda, turma, que esse multiplicar por 10 e esse dividir por 10 é você deslocar a vírgula. Toda vez que você está fazendo esse movimento, ó, você desloca a vírgula nesse sentido que a gente colocou a seta, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Esse 1 é a mesma coisa que 1,0. Isso aqui não está em quilômetro. Pega a vírgula e desloca uma vez. Tá vendo que eu estou indo de quilômetro para a próxima casa? Qual que é a próxima casa? Hectômetro. Então, isso aqui é equivalente a 10 hectômetros. Só que 10 hectômetros é a mesma coisa que 10,0. Eu faço isso aqui com a vírgula de novo. Ó. Eu pego a minha vírgula e desloco uma vez de novo. Então, ó, uma vez. Quando eu desloco uma vez, isso aqui é equivalente a 100 decâmetros. Por isso que a gente tem a noção, turma, de que 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Porque eu desloquei a vírgula de novo, ó, eu fiz isso aqui. Ponto. Beleza? Agora, bora pensar no seguinte aspecto. Ah, ó, eu tenho isso daqui. Eu tenho 122,3 milímetros. Eu quero ir para onde? Decímetros. Só que pensa comigo. Nesse movimento, eu tô aonde? Eu tô aqui, ó. Milímetro. Para você chegar em decímetro, você vai ter que voltar. Então, olha a seta para onde ela está indo.
1, 2. Você vai pegar a vírgula e vai deslocar 1, 2. E você chega no seu resultado. Então, o meu número, ele não é esse daqui, ó, 122,3. Eu pego a vírgula e faço 1, 2. A vírgula não vai parar entre o 1 e o 2? Vai. Então, esse resultado aqui, ele é equivalente a 1,223 decímetros. Porque houve o deslocamento da vírgula. Beleza? Turma, o que acontece? A gente viu agora uma medida de comprimento. Você precisa entender que existe uma medida de área. Turma, medida de área é isso aqui, ó. Duas dimensões. É você ter um comprimento e uma largura. É você ter uma base e você ter uma altura. Quando que você precisa converter área, você precisa entender que as unidades elas vão estar elevadas ao quadrado. Então, eu continuo tendo quilômetro, hectômetro, decâmetro, eu continuo tendo metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que a diferença, turma, é que todo mundo vai estar elevado ao quadrado. Por que você tem ao quadrado? Porque você tem duas dimensões. Então, você precisa entender, por exemplo, que quando você realiza a conversão, ela tem que acontecer uma conversão de base e altura ao mesmo tempo. Lembrando, como é ao mesmo tempo e são duas medidas, não é vezes 10, é vezes 100. Ó, aqui, vezes 100. Aqui, vezes 100. Aqui a mesma coisa, ó, só que voltando, você divide por 100. Por 100. Eu vou deixar registrado tudo aqui para você, beleza? Então, aqui, ó, última conversão é por 100 de novo. Só que assim, turma, bora ser bem sincero, não tem a necessidade de você pensar como uma divisão difícil, não. Vamos pensar numa situação aqui. Olha só, eu tenho esse número, 0,00122 quilômetros. Vamos pensar o seguinte, quilômetro quadrado. Eu quero ir para... botar metro, pronto. Eu quero ir para metros quadrados. Você vai pensar assim, ó. Se fosse uma situação onde era comprimento, você não contava apenas uma vez o deslocamento da vírgula, você vai continuar fazendo isso. Só que o fato de estar elevado ao quadrado, você vai multiplicar por 2. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Quantas vezes eu tenho que me deslocar? 1, 2, 3. Multiplica por 2. 6. Então, eu vou deslocar a minha vírgula nesse sentido, ó, nesse movimento. Quantas vezes? 6 vezes. Porque eu estou fazendo a conversão de área e a conversão de base e altura ao mesmo tempo. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você faz isso daqui, você vai ter mais um zero no final. Então, o número ele fica assim, ó. 0, 0, 122 e 1 zero. Esse 1 zero no final é para você fechar a casa do metro quadrado. Só que, turma, convenhamos, né? Ninguém escreve um número como 00.220. Isso aqui é a mesma coisa que 1.220
metros quadrados. Minha dica é, conta normal, como se fosse para comprimento. Pega o valor e multiplica por 2. É aí que você tem a quantidade de vezes que você desloca a vírgula, beleza? Isso serve para a área. Turma, tem uma outra conversão. Nós temos a conversão de volume. A conversão de volume, ela acontece porque nós temos 3 dimensões, tá bom? Então, a noção de 3 dimensões é você perceber assim, ó. Olha que interessante. Você tem figuras geométricas dessa forma. Quando você faz a conversão, você vai ter que fazer uma conversão de uma base, você vai ter que fazer a conversão de uma altura e você vai ter que fazer a conversão de uma profundidade. Quando você entende isso, você percebe que o quilômetro tem que estar elevado ao cubo, o hectômetro ao cubo, o decâmetro ao cubo. Aqui é a nossa medida no sistema internacional, que é o metro cúbico. Eu tenho decímetro cúbico, eu tenho centímetro cúbico e eu tenho milímetro cúbico. Pensa comigo, a conversão, ela não era vezes 10 com comprimento, vezes 100 com área, porque eram 2 medidas? Aqui, então, tem que ser vezes 1000. Por que o vezes 1000? Porque é 10 ao cubo. Comprimento, altura, profundidade. Então, esse fator de conversão gera ao cubo. Então, ó, vezes 1000. De novo, vezes 1000. E mais uma vez aqui, ó, vezes 1000. De milímetro para quilômetro cúbico, você divide por 10 a terceira, que é 1000, tá? Então, a mesma coisa, 1000. E aí você completa junto comigo dessa maneira. Tranquilo? Todas as setinhas que você for colocar aqui, lembrando que você tem que colocar dividido por 1000. Cada casa é sempre dividido por 1000. Beleza? Então, vamos registrar para ficar bonitinho isso aqui. Ó, só mais uma setinha e foi. Tranquilo? Então, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Ó, 1 hectômetro cúbico. Eu quero essa medida em centímetro cúbico. Ponto. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a quantidade de setas que você aprendeu lá em comprimento. Então, a gente vai fazer esse movimento. É de que hectômetro? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Como eu tenho ao cubo, eu preciso multiplicar por 3. Então, eu contei 1, 2, 3, 4. Certo? Vezes 4. Não, vezes 3, porque é ao cubo, né? Vezes 3. 12. Então, na verdade, eu desloco a minha vírgula 12 vezes nesse sentido. Ponto. Então, turma, pensa comigo. 1. Quando você tem um número exato, basta colocar 0. Então, eu iria colocar aqui quantos zeros? 12. Aí eu vinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Ponto. 3, 6, 9, 12. Foi. Ponto, 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 ponto. Isso aqui é a nossa medida em centímetro cúbico. Tá bom? E se eu tivesse ali, por exemplo, 122,3? Aí, turma, é mais fácil você ir deslocando a vírgula para você não se perder. Você vai supor, vamos supor que você está em quilômetro cúbico. Não, vamos supor que você está em metro cúbico e você quer ir para decímetro cúbico.
você não está voltando, decâmetro cúbico, você não está indo da direita para a esquerda, então você vai dividir. A sua vírgula vai para lá. Conta uma vez. Como está o cubo, multiplica por 3. Então, ao invés de você fazer uma vez, você vai fazer 1, 2, 3. Aí eu desloquei de casa, certo? Então, o movimento das vírgulas é muito mais tranquilo de ser feito. Beleza? São as únicas conversões que a gente precisa saber? Não, claro que não. A próxima conversão que a gente precisa saber é essa daqui, ó. A gente chama de capacidade. Turma, capacidade é preenchimento de líquido. E quando a gente fala sobre preenchimento de líquido, qual que é a medida principal? O litro. Então, o litro é como se fosse, de fato, o metro. Então, eu tenho quilolitro, eu tenho hectolitro, eu tenho decalitro, litro. Eu tenho decilitro, centilitro, mililitro. Mesma coisa, só que aí tem um detalhe, porque talvez você possa confundir assim. Ian, aqui está falando sobre capacidade, então é volume? Ó, muito cuidado. Porque no caso da capacidade dessas conversões, eu não multiplico por 1000. É por 10. Estranho, mas é, tá? Então, assim, é a mesma medida, digamos, de conversão equivalente ao comprimento. Porque lembra que no comprimento a gente não multiplica e divide por 10? No caso do líquido, a gente multiplica e divide por 10, não por 1000. Por 1000 é uma relação de volume, beleza? A capacidade não. E aí, quando eu divido, é por 10 também. Então, cada casa que eu percorro, ó, cada casa que eu percorro, a gente faz o quê? Divide por 10. Você já sabe isso daqui porque você sabe comprimento. Então, se eu chego e falo assim, ó, fulano, 12,32 hectolitros. Eu quero isso daqui para decalitro. O que você faz no decalitro? Você não vai ir uma única vez? Não é vezes 10. Então, automaticamente, é uma vez que você desloca a vírgula. Ponto. Eu pego a vírgula que está ali, ó, 12,32 e, ó, uma. Foi. Resposta final é essa daqui, ó. 1.200 ou 123,2 decalitros. Beleza? Vou botar aqui, ó. Se você quiser anotar, você vai pensar como equivalente ao comprimento. Se você sabe um, você sabe o outro. A diferença é que no lugar do metro, quilômetro, você coloca o litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, etc, etc. Beleza? Próxima medida, turma, que a gente trabalha, ela é uma medida muito tranquila também. E aqui tem um detalhe, ó, turma, perdão, porque você vai notar o seguinte, existem algumas conversões, essas duas de volume e capacidade, que elas podem ser convertidas simultaneamente. Por exemplo, 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Beleza? Pode acontecer de aparecer para você converter capacidade, volume, volume, capacidade. E aí basta você fazer uma simples regra de 3 para conseguir chegar nesses resultados aí. Tranquilo?
Fica de olho. Ó, nós temos como quinta posição a conversão de tempo, super tranquilo, tá? Porque aqui, ó, turma, a dica que você vai anotar é hora, minuto, minuto, segundo. E como que você faz essa conversão? De hora para minuto, minuto para segundo, você multiplica por 60. De segundo para minuto, você divide por 60. É você lembrar, turma, de uma questão de filme, por exemplo. Um filme de 2 horas, quando você virava antigamente no DVD, você não encontrava lá o filme tem uma duração de 2 horas. Você encontrava que o filme tinha uma duração de 120 minutos. E aí, por exemplo, se você pega aqueles 120 minutos e divide por 60, porque eu quero encontrar em hora, dá 2 horas e o resto é zero. Mas eu sei que são 2 horas. Tá? Antigamente era medido dessa maneira. Tá? No caso, era registrado de uma maneira muito mais comum dessa forma. E aí você lembra, ó, coisa simples. Um dia, 24 horas, certo? Em uma conversão de orientação temporal, o ciclo semanal, uma semana, 7 dias. Ah, Ian, quantos minutos tem um dia? Aí você pegaria esse 24 e multiplicaria por 60. Ah, Ian, quantos segundos tem um dia? Vai de novo, multiplica por 60. Porque você está fazendo um fator de conversão, tranquilo? E aí, consequentemente, você faz uma regra de 3, alguma coisa super tranquila, que você consegue anotar. Para finalizarmos, turma, essa dica de relação à conversão, nós temos essa daqui, ó, massa. No sistema internacional, grama. Só que assim, ó, não é a grama, é o grama, certo? Porque quando você fala grama, você está falando aquele verde, tá? Planta não, né? Mas é a grama de pisar, entendeu? Você tem que lembrar disso daí. Então é o grama. Turma, anota. A noção de massa, ela é equivalente ao comprimento. Como assim equivalente ao comprimento? É você pensar, por exemplo, assim, ó. Na noção de conversão de comprimento, você não multiplicava e dividia por 10. Aqui é a mesma coisa. Aqui você vai ter, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Da esquerda para a direita, se é equivalente ao comprimento, você multiplica por 10. Então eu só desloco a vírgula uma única vez. Eu não preciso dobrar e nem triplicar, correto? Corretíssimo. Você só vai dobrar, turma, quando você tem área. Beleza? Você só vai triplicar quando você tem volume. Então, no caso da capacidade da massa e do comprimento, o seu fator de conversão ele é sempre o mesmo. Tranquilo? Então, ele é sempre um fator de conversão aqui por 10. Se eu chego para você e falo assim, ó, fulano, eu tenho aqui, ó, 1 grama. Quanto que vale isso daqui em miligramas? Aí você vai lembrar quantas vezes você se deslocou da esquerda
para a direita. Olha lá, ó. Grama, decigrama, 1. Centigrama, 2. Miligrama, 3. Então, esse resultado aqui é a mesma coisa que 1000 miligramas. Porque eu chego nesse resultado de 1, como eu sei que o valor ele é exato, eu só acrescento 3 zeros. Se for exato, só acrescenta 0. Se não, você vai carregando a vírgula e vai ficando de uma maneira muito mais tranquila de se fazer. Beleza? Pessoal, essa é uma dica de conversão que você precisa carregar. São questões que necessitam trabalhar isso daí, a parte de geometria, certo? Existem questões que vai pedir para você assim, ó, some os valores. Aí ele vai dar um em, por exemplo, ele dá um em quilômetro, ele dá um em hectômetro, ele dá um em milímetro. Você não tem como somar em medidas diferentes, então coloca tudo na mesma medida e depois você soma. Coloca tudo na mesma medida e depois você faz a operação. Essa é a referência que você tem em relação à conversão de unidade. E essas são as unidades principais que a gente trabalha. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sucesso! Segue lá no Instagram, @monster.concurso. Segue lá no Instagram também, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, hein, que é Monster, é tudo nosso, nada deles. Fui!